Olá, bem-vindo à nossa disciplina de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. Meu nome é Bruno Leandro Galvão Costa, sou professor graduado em Engenharia Elétrica e também possuo mestrado na área de Engenharia Elétrica. Tá? Nessa nossa disciplina estaremos vendo alguns aspectos bem fundamentais, básicos também, desse conceito relacionado à transmissão e distribuição de energia elétrica. Tá? Nossa primeira aula de hoje vai envolver um pouco o tema de transporte de energia e sistemas elétricos. Vamos a ela. Então, basicamente, o que veremos na aula de hoje? Conceitos iniciais, principalmente a respeito de algumas fontes de energia, e considerações também sobre o transporte de energia elétrica. Logo depois veremos sistemas elétricos de potência, estrutura básica desses sistemas elétricos, considerações sobre a estrutura de CEPs, e também, por último, veremos a evolução histórica da energia elétrica. Fazer um contexto geral, uma evolução geral, e depois também uma evolução a nível de Brasil. Então, inicialmente aqui, alguns conceitos iniciais. O grau de desenvolvimento de um país, ele é baseado basicamente em dois fatores. Além do índice de crescimento do consumo, nós temos também o consumo per capita de eletricidade, tá? E que são aspectos relacionados com a produção industrial e o poder aquisitivo de uma população. Tá? Só para que você tenha uma ideia, nos países desenvolvidos existe um alto grau de desenvolvimento, e também eles são grandes consumidores de energia elétrica. O menor consumo per capita desses países desenvolvidos é de 6.000 kWh por habitante por ano. Agora vamos fazer uma associação aqui com o Brasil. O Brasil, esse consumo per capita é de 2.335 kWh por habitante por ano. Perceba, nosso país é um país em desenvolvimento, certo? E por conta disso, nós temos um consumo per capita muito mais baixo do que esses países desenvolvidos, certo? Logo, então, isso já é uma indicativa que ainda nós temos muito a crescer no nosso país, tá? Com relação ao consumo de energia elétrica, tá? O desenvolvimento tecnológico, crescimento industrial, melhoria do padrão de vida são reflexos da evolução do consumo de energia em um determinado país, tá? E também o aumento dos recursos energéticos estão também relacionados com isso. Tá? Diante disso, perceba, é extremamente necessário que tenha-se um aumento de potência nos sistemas elétricos de potência, também denominados de CEPs. Tá? Mas para que isso aconteça, o que é necessário? Investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então vamos lá, vamos começar a ver um pouquinho agora sobre fontes de energia. Basicamente, nós podemos classificar fontes de energia como sendo não renováveis e também fontes de energia renováveis. Tá? As não renováveis, o que seriam? Seriam aquelas fontes geradas por recursos que não se renovam. Tá? Então, alguns exemplos, como nós podemos citar aqui, combustíveis fósseis, nesse caso, petróleo, carvão, gás natural, tá? E também energia nuclear. Perceba no seu slide aí, na figura 1A, que nós temos todas essas fontes de energia não renováveis. Ali vocês vão poder perceber, o 1 é o carvão, o 2 é o petróleo, 3 o gás natural e o 4 o urânio. Tá? E a outra classificação de fontes de energia são as fontes de energia renováveis, que diferentemente das não renováveis, são aquelas que são geradas por recursos que se renovam. Tá? E quais são então os grandes expoentes da nossa fonte de energia renovável? Energia eólica, energia solar e também energia hídrica, além de outras. Tá? Perceba ali no seu slide, na figura 1B, nós temos ali as marés, é um tipo de fonte de energia renovável, as ondas, energia solar, energia geotérmica, hídrica, também por biomassa, tá? E além disso também a energia eólica. Então perceba, são grandes expoentes desse tipo de fonte de energia renovável. Bom, vamos ver agora um pouquinho a respeito sobre transporte de energia elétrica. Tá? Uma vez que a energia elétrica é gerada, é necessário transmiti-la. Tudo bem? Contudo, o custo de produção, o CP, de energia elétrica é menor conforme o aumento da potência que a central de geração, nesse caso, fornece. Tá? Agora, nesse caso aqui, o custo de transporte, o CT, de energia elétrica, aumenta consideravelmente conforme a distância da onde que está sendo gerada a energia. Tá? Então, com isso, o custo de transporte de energia também
diminui conforme a quantidade de energia de transporte. Tá? Então perceba, nós temos um aumento do custo conforme a distância, mas um abaixamento de energia conforme a quantidade de energia a ser transmitida. Tá? E é necessário, né, que para que sejam realizados, né, estudos sobre geração, transporte, é necessário que seja equacionado, né, esses dois conceitos, custo de produção e custo de transporte, de maneira que seja que possa gerar uma viabilidade, né, para aquela determinada empresa, né, que está tentando desenvolver a geração e transmissão de energia elétrica. Tá? Os principais elementos de transporte, né, de energia elétrica são os eletrodutos. E nesse caso nós temos então as linhas de transmissão, né, grandemente denominadas de linhas de transmissão. Tá? Tá ilustrado aí na figura 2. Bom, vejamos agora um pouquinho a respeito dos sistemas elétricos de potência. Tá? Qual que é a principal função dos sistemas elétricos de potência? É o fornecimento de energia elétrica aos usuários, sejam eles grandes ou pequenos, com uma qualidade adequada. Tudo bem? O produtor, né, basicamente nós temos dois grandes ramificações aqui, né, para os sistemas elétricos. Nós temos os produtores e os distribuidores. O produtor possui como principal função a transformação de alguma fonte de energia. Nesse caso, por exemplo, nós temos a energia hidráulica, a energia mecânica, a energia térmica, em energia elétrica. Tá? E no caso, o distribuidor tem como principal função fornecer aos consumidores a quantidade de energia demandada, ou seja, aquela energia que realmente é necessitada em uma determinada localidade. Bom, a estrutura básica de um sistema elétrico de potência é essa que você pode estar vendo aí no seu slide. Tá? Nós temos aqui, na figura 3, uma orientação aqui horizontal, tá? E uma orientação vertical, com os principais componentes. Então, na orientação vertical, nós podemos ver ali, né? Temos o bloco de geração, o bloco de sistemas de transmissão, sistemas de subtransmissão, né, que estão em verde ali. Logo após, né, os blocos dos sistemas primários, que estão representados ali com a letra P, e também os blocos secundários, que estão representados com a letra S. Tá? Além disso, como a gente pode perceber ali, né, os sistemas de distribuição secundários são os menores, né, são os menores dentro desse grupo do sistema elétrico de potência. Tá? Já os sistemas primários, né, os sistemas ali de distribuição primários, eles são os blocos médios de um sistema de potência. Tá? E por fim, então, nós temos ali os sistemas de subtransmissão, que eles são grandes, né? São os maiores do que os sistemas de distribuição primária. Contudo, nós temos também o sistema de transmissão, que é muito grande, ou seja, o sistema ele é muito extenso, né? Comparado aos demais. E perceba ali também que nós temos uma interligação entre os sistemas de transmissão de várias outras localidades. Okay? Então isso foi a orientação vertical. Agora, na horizontal, nós temos vários níveis. Né? Quais são esses níveis? Nível de transmissão, nível de subtransmissão, de distribuição, que nesse caso, né, igual comentei com vocês, primário ou secundário, e, por fim, os consumidores de energia elétrica. Tá? Algumas considerações aqui, né, sobre os sistemas elétricos de potência. É indispensável a interligação entre sistemas regionais. Então, como nós vimos aqui na figura anterior, a gente pôde perceber aqui uma linha de interligação entre dois sistemas de transmissão. Okay? Isso é importante por quê? Pela possibilidade de intercâmbio de energia. Tá? Imagine então que um determinado sistema está fornecendo energia e um outro determinado sistema também está fornecendo. Né? De repente acontece algum problema, alguma falha em um determinado sistema. Esse outro sistema que está interligado vai poder então enviar energia para esse outro sistema que ocorreu a falta. Okay? Possibilidade de construção de centrais maiores e eficientes, né, que possibilitem, na verdade, fornecer energia para uma determinada região, né, com uma maior demanda de energia elétrica. Né? Aumento da capacidade de reserva. É necessário também que, num projeto de um sistema de distribuição, de transmissão, de geração, seja feito um estudo para armazenamento de energia, daquela capacidade de energia elétrica daquele sistema. Tá?
Além disso, é necessário também um aumento da confiabilidade de abastecimento em condições anormais de emergência, né? Então, igual comentei no exemplo anterior, né? O sistema que vai fornecer energia para aquele sistema que teve um determinado problema, ele tem que ter uma confiabilidade grande, né? Ou seja, uma grande quantidade de potência para que possa fornecer para o sistema que teve falta nesse caso, tá? E possibilidade de despacho de carga único e mais eficiente, com automatização e otimização. Mais algumas considerações aqui, tá? Como vocês puderam perceber, né, na nossa figura anterior, figura 3, o transporte de energia se dá em todos os níveis de sistema, não apenas de uma determinada geração para os demais. Não, mas existe também uma interligação, né, entre sistemas. Então, o transporte se dá em várias direções no nosso sistema elétrico de potência, tá? Categorias aqui de eletrodutos de transmissão. Nós temos basicamente dois tipos de eletrodutos, né, dentro de um sistema de transmissão. Temos as linhas de transmissão, LTs, né, que são linhas aéreas, que possuem também as tensões mais elevadas do sistema, tá? E além disso transportam energia elétrica dos consumidores primários para o centro de consumo, tá? Aliás, consumidores primários não, perdão, dos centros de produção para o centro de consumo, ok? E temos a segunda categoria, que são as linhas de subtransmissão, que possuem como principal função, né, a distribuição a granel de energia elétrica transportada das linhas de transmissão, né, e além disso surgem nos barramentos de subestações regionais e em subestações abaixadoras locais. Tá? Bom, além disso, nós temos também aqui, né, as linhas de distribuição primárias em sistemas elétricos de potência, que são aquelas linhas que possuem as tensões baixas do nosso sistema, tá? Geralmente encontrados em vias públicas, tá? E também possuem tensões elevadas, de modo a assegurar uma boa regulação desse sistema. E nós temos também as linhas de distribuição secundárias, né? Que são aquelas linhas que apresentam as tensões mais baixas do nosso sistema de potência, tá? O comprimento dela aqui não excede de 200 a 300 metros, tá? E além disso, são as linhas que fornecem tensões apropriadas para o uso de equipamentos, né, nas nossas residências, nos comércios, prédios e demais construções, indústrias, né. No Brasil, nós temos aqui o fornecimento de tensão em 220, 127, nesse caso 220 seria fase-fase, 127 fase neutro, tá? 380, 220, que são aqueles sistemas trifásicos com um neutro, tá? E além disso também tensão de 220 e 110 para sistemas monofásicos. Então vamos ver agora um pouquinho a respeito do conceito de evolução da energia elétrica, né, no âmbito geral e também no âmbito nacional, nesse caso nosso país, o Brasil. Tá? Na figura 4 ali do slide, você pode perceber a figura do Michael Faraday, que viveu no período de 1791 até 1867. Tá? As principais contribuições desse pesquisador. Tá? Ele foi o descobridor do princípio de indução eletromagnética, tá? que com base nesse princípio, né, impulsionou diversas outras pesquisas em geração, né, nesse caso no desenvolvimento de geradores e também no desenvolvimento de transformadores. Tá? Outro grande expoente aqui foi o Ernst Werner von Siemens. Né? Ele viveu durante o período de 1816 até 1892, tá? E foi o desenvolvedor do primeiro gerador elétrico, né, baseado no princípio dínamo elétrico. Tá? E além disso também impulsionou diversas pesquisas de eletricidade como fonte de energia. Tá? Bom, outros grandes expoentes aqui. Nós temos o Thomas Alva Edison, que viveu durante o período de 1847 até 1931, que foi o inventor da lâmpada incandescente. Né? Nesse caso, ele inventou lá por volta de 1879, 1880. Né? Há relatos que ele desenvolveu a pesquisa dele em cima dessa lâmpada durante esse período. Tá? E, além disso, inaugurou em 82 a Central Elétrica de Pearl. Né? Foi a primeira central elétrica, de energia elétrica que se tem notícia no mundo, né? Lá em Nova York. Tá? Outro grande expoente aqui, William Stanley Jr., né, viveu no período de 1858 até 1916. Tá? Foi inventor do primeiro transformador em corrente alternada. Tá? Desenvolveu lá no ano de 1885. Tá? E que, devido a essa invenção do transformador,
de corrente alternada, ele resolveu o problema de transmissão de energia elétrica, que naquela época era deficitário. Tá? E o outro grande expoente, né, é o nosso colega aqui, Nikola Tesla, que viveu no período de 1856 até 1943. Tá? Foi o descobridor do princípio do campo magnético rotativo. Tá? Isso foi uma descoberta muito importante para o setor de energia elétrica, né? Na verdade, dentro da engenharia elétrica, né? Que impulsionou pesquisas com corrente alternada, né? Nesse caso utilizando motores de indução trifásicos, né? E além disso também estendendo para sistemas polifásicos. Tá? E uma outra grande característica aqui, né, é que Nikola Tesla duelou junto com Thomas Edison, né, a famosa Guerra das Correntes. Nessa Guerra das Correntes, Thomas Edison defendia que era muito mais interessante transportar energia considerando corrente contínua, né? Mas nesse caso, Nikola Tesla afirmava diferentemente, né? Totalmente diferente dele. Que nesse caso seria mais interessante transportar energia elétrica com corrente alternada. Tá? Depois de vários estudos, foi percebido que realmente corrente alternada possibilitava um melhor transporte de energia naquela época. Bom, isso foi um contexto geral. Agora vamos analisar um pouquinho a questão aqui no Brasil. Tá? Principais acontecimentos históricos relacionados então à energia elétrica no Brasil. Para vocês terem uma ideia, lá em 1879, Dom Pedro II concedeu a Thomas Edison o privilégio de introduzir no país aparelhos e processos, né, que tivessem relacionados com a eletricidade na iluminação pública. Tá? Nesse ano foi inaugurado a Estação Central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, a primeira instalação de iluminação elétrica que se tem notícia no nosso país. Em 1883, entrou em operação a primeira usina hidrelétrica, né, lá em Ribeirão do Inferno, atualmente Jequitinhonha, em Diamantina, né, em Minas Gerais. Tá? Dom Pedro II inaugurou também nesse ano o primeiro serviço público municipal de iluminação elétrica no Brasil e da América do Sul. Outro grande ano aqui importante para nós, né? Em 1879, entrou em operação a primeira hidrelétrica de maior porte do Brasil, localizada lá em Marmelo Zero, né? Na verdade com o nome Marmelo Zero, Companhia Mineira de Eletricidade, localizada lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá? Em 1903, houve a aprovação pelo Congresso Nacional do primeiro texto de lei, disciplinando o uso de energia elétrica no país. Tá? Outro grande acontecimento que nós temos de destaque aqui, né? Em 1921, foi inaugurada pela General Electric no Brasil, né? Nesse caso no Rio de Janeiro, a primeira fábrica de lâmpadas no país. Lá em 1957, foi criada também a nossa Central Elétrica de Furnas. Tá? Em 61, criada pelo presidente, né, Jânio Quadros, foi criada a Eletrobras. Em 63, entrou em operação a maior usina do Brasil na época, nesse caso a usina hidrelétrica de Furnas. Tá? Em 1984, tivemos aqui dois grandes importantes desenvolvimentos. Tá? Nesse caso, foi concluída a primeira parte do sistema de transmissão Norte e Nordeste, né, que permitia então a transmissão de energia elétrica desde a região Norte até a região Nordeste. Tá? E além disso, entrou em operação a maior usina hidrelétrica do mundo naquela época, a usina de Itaipu. Alguns acontecimentos aqui também. Em 1997, houve a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Em 1999, houve também a interligação entre as regiões Norte e Sul. Tá? Entrou em operação essa interligação de transmissão de energia elétrica. Em 2003, foi lançado o programa Luz para Todos, né? Nesse caso, energia elétrica para 12 milhões de brasileiros que não tinham acesso à energia. Sendo desses 12 milhões, 10 milhões em área rural. E em 2005, entrou em operação a primeira usina de produção do biodiesel, lá em Cássia, Minas Gerais. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Vamos relembrar algumas coisinhas do que a gente viu durante essa aula. Né? Vimos a respeito do desenvolvimento de um país, né, que está interrelacionado com a evolução do consumo de energia daquele determinado país. Né? Conforme maior esse consumo de energia, nós temos várias outras consequências boas, né, para aquele país, para aquela nação que está sendo alimentada com energia. Né?
Além disso, também vimos a respeito das fontes de energia, nesse caso podem ser fontes não renováveis e renováveis. Vimos também a respeito do transporte de energia elétrica, que o aumento do custo de transporte se dá com a distância, né? E o custo de transporte também ele diminui conforme a quantidade de energia elétrica que está sendo produzida. Tá? Outra questão aqui que vimos, a estrutura básica de um sistema elétrico de potência. Vimos uma análise horizontal e também uma análise vertical dos principais componentes desse sistema. E, por fim, analisamos a evolução histórica da energia elétrica num contexto geral, né, mundial, e também aqui no nosso Brasil. Espero você na nossa próxima aula.